Vamos dar sequência à nossa conferência. Agora vem a palavra. E nós estamos dentro do tema geral, que é o coração da Bíblia. Nesse coração da Bíblia, vemos 4 livros muito importantes, que é Gálatas, Colossenses, Efésios, Filipenses. Mais um livro que agregamos, que é Filemão. Esse livro agregado é o que nós vamos falar hoje. Entretanto, esses 4 livros formam o coração da Bíblia. Seguindo o encargo de Mundong, nós vemos que ainda temos aquela imagem, lembrança do avião da economia neotestamentária de Deus, certo? Amém? Então, Gálatas vem ser o corpo do avião, onde está a cabine de passageiros. Ali prefigura a vida da igreja. E todos nós estamos em Cristo hoje, amém? E em Cristo nos movemos, em Cristo nos vivemos e nos relacionamos tudo em Cristo. Fora de Cristo não tem mais nada, né? Vocês sabem disso. Então, graças ao Senhor que nós estamos no livro de Gálatas, do capítulo 4, fala do processo de crescimento de vida nosso. Fomos salvos, graças ao Senhor, pela sua graça, e Ele nos colocou na vida da igreja. Qual o propósito de nos colocar na vida da igreja? É para crescimento de vida. Porque o seu objetivo é que nós cresçamos em sua vida e sejamos herdeiros da sua herança e reinar com Ele, com Cristo, né, no reino vindouro. Então, o mundo vindouro não será mais para os anjos, mas para nós, os homens. E Cristo é o primeiro. Amém? Que foi o homem que chegou até a glória, foi glorificado e foi honrado. Hoje, ele não é mais filho unigênito de Deus. Ele é, hoje, o primogênito de Deus. Então, nós somos, a partir dele, fomos gerados filhos de Deus. Somos seus irmãos. E ele, como irmão mais velho nosso, ele está encabeçando, está nos conduzindo até a glória. Estamos sendo transformados de glória em glória. Aleluia! Então, nesse ambiente da vida da igreja, nós podemos crescer. Quando entramos na vida da igreja, nós somos bebês, meninos, que não tem diferença nenhuma com o escravo, mas graças a Deus pela ajuda dos irmãos, que têm feito um papel muito bom de tutores e curadores, fez com que cresçamos e hoje nós passamos a etapa de criança, chegamos lá, né, pelo menos chamar nosso Pai de Abba Padre. Oh, que alegria! Crescermos e reconhecermos que, de fato, somos filhos dele. Filhos dele, podemos clamar Abba Padre. Oh, Senhor Jesus, é um avanço muito grande chegarmos a invocar Abba Padre. Oh, Senhor Jesus, a nossa experiência também com o Senhor precisa avançar, não é? Não apenas ficar na superfície, precisamos avançar também na nossa comunhão e conhecer Deus como a fonte da graça, que é o amor. Conhecer Deus, Pai nosso, como fonte da verdade, que é luz. E conhecer Deus como o Espírito. E para nos encher, essa vida da igreja é maravilhosa, onde nós andamos, né, de maneira prática. Então, esse é o Gálatas. Depois nós temos o Efésios. Efésios fala que o mistério de Deus é Cristo. Graças ao Senhor. Perdão, eu falei errado. Livro de Colossenses. Tem uma asa, uma outra asa. Uma asa é Colossenses, que fala mistério de Deus é Cristo. Aleluia! Nós temos de um lado Cristo, que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade.
também todos os tesouros da sabedoria estão incluídos nele. Nós estamos nele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Que Cristo nós temos? Ele é incomparável. Entretanto, temos uma outra asa que é livro de Efésios, que fala que mistério de Cristo é a igreja. Cristo sendo tão rico, tão maravilhoso, como ele vai poder se manifestar para as pessoas? É através da igreja. Você quer conhecer Cristo? Veja para a igreja. Você quer conhecer mais de Cristo? Então venha para a vida da igreja. Senhor Jesus. Então também nós, depois de Colossenses, nós temos o Filipenses. Filipenses era a meta para o avião, mas nessa conferência o Espírito nos dirigiu para ver que o tema de Filipenses, na verdade, é o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho significa o avanço do Evangelho. Aleluia! A vida da igreja não é uma coisa parada, passiva, mas a vida da igreja é um movimento para frente, avanço. Amém? Estamos na vida da igreja para isso, para o avanço do Evangelho. E eu gostei bastante quando estava falando, Pedro parece que está falando sobre Filipenses, lá em Brasília, eu acho, falou sobre a nossa relação com o apóstolo conosco. Paulo usou a palavra afetos de misericórdia, não é? Essa palavra, na verdade, é entranháveis afetos de misericórdia. Aleluia! Então, isso daí está. Só quero chamar a atenção dos irmãos. Filipenses capítulo 1, 8. Diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E eu estava vendo, eu acabei de voltar da Espanha, então falei sobre isso em espanhol, e na versão espanhola está assim: entranhável amor de Cristo, Jesus Cristo. É alguma coisa entranhável. Você sabe o que é isso, não? Alguma coisa de dentro, né? Nas tripas, né? E Filipenses 2:1 fala assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então, novamente na versão espanhola é afeto entranhável. Afeto entranhável. Puxa vida, isso me tocou bastante. É uma coisa que vem de dentro, uma coisa que é mais do que coração. Uma coisa que vem do intestino. Nossa relação com o apóstolo com a igreja em Filipenses era tão íntima, era tão inexplicável, né? Mas é uma coisa muito real. Então, a igreja em Filipos é uma igreja normal. E a igreja normal é aquela que se interessa pelo progresso do Evangelho. Só no capítulo 1 você tem vários sobre comparação no Evangelho, confirmação do Evangelho, você tem a defesa do Evangelho, tem o progresso do Evangelho. E no capítulo 4 você vê lá, você tem que nenhuma outra igreja se associou com Paulo, exceto a igreja em Filipos, e na questão de dar e receber. Então nós chamamos de, quando você associa, você se torna sócio. Então essa obra é tua também. Se torna então sócios do Evangelho. Senhor Jesus, isso é uma igreja normal.
a igreja não, e o Senhor nos colocou na igreja é para avançarmos, não é para ficarmos só expectando, vendo como está o mundo. Não, nós temos que avançar. Capítulo 2 de Filipenses 15, ele fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E em seguida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia! Então, irmãos, luzeiros é brilhar nas trevas. O mundo todo está em trevas. Senhor Jesus, a igreja tem um papel muito importante nessa treva toda, é levar luz. Senhor Jesus, nós somos a referência para as pessoas que estão perdidas no mundo. Amém? Se nós ficarmos parados, calados, o inimigo ri. Precisamos, então, proclamar a palavra da vida. Oh, Senhor Jesus! Então, a igreja Filipos é uma igreja totalmente com a obra. Na realidade, não existe obra de um lado, a igreja do outro. Pedro deixou muito claro isso. Obra e igreja andam juntas. Amém? E todos nós também somos santos e somos aperfeiçoados para, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós, amém? Estamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoado para quê? Para a obra do ministério. Então, não há separação da obra com a igreja. Obra e igreja é uma coisa só. Amém? Senhor Jesus, isso numa situação normal. E agora nós vamos falar de um livro que é agregado, que é Filemão. Filemão, ele vem para completar os 4 livros, porque ele fala de figura de uma pista de aeroporto. Pista para esse avião pousar ou decolar. Para a formação dessa pista, é muito difícil, né? Não é tão fácil você fazer uma pista para avião. Quantas toneladas tem um avião? 100 toneladas, não sei quanto. Mas precisa de uma pista muito bem sólida, não é? Para aguentar toneladas desse avião, né? Então, precisa primeiro, para fazer a pista do avião, precisa primeiro escavar a terra, tirar aquelas terras que não prestam, terra podre, terra mole, terra não sei o quê, não servem para a pista de avião. Então, tem que escavar. Escavar 1 metro, talvez não é suficiente. 2 metros, talvez não é suficiente. 3, 4 metros, até que atinja um lugar de terra firme. Então, irmãos, isso é o que o Senhor está trabalhando em nós. Filemão fala do amor. O último estágio de crescimento nosso é o amor. Amor ágape. Vocês se lembram, 2 Pedro, capítulo 1, que diz para nós o processo do crescimento nosso? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar sem ver o versículo. Começando com a fé, depois virtude. Depois da virtude, conhecimento. Depois do conhecimento, domínio próprio. Depois do domínio próprio, perseverança. Depois da perseverança, quê? Piedade, aleluia. E depois de piedade, amor fraternal. Aí acabou aí? Então o Senhor quer que até atinjamos o amor ágape. E o amor ágape, de onde surge? Surge na vida da igreja. É reflexo do nosso crescimento de vida.
Quanto mais crescemos em vida, mais natureza de Deus vai estar em nós, crescendo também. E a natureza de Deus é amor. Oh, Senhor Jesus. Então, entre nós, irmãos, Pedro falou que este ano vamos arrumar a casa. É verdade, irmãos, nós precisamos perdoar uns aos outros. Se eu tenho alguma coisa contra algum irmão, eu vou até ele e pedir perdão para ele. Alguma coisa que eu ofendi. Assim, irmãos, vamos ter uma vida da igreja maravilhosa. E nós queremos que a vida da igreja seja um lugar agradável, aprazível de se viver, não é? Todo mundo quer isso, não é verdade? Todos nós queremos isso. Não é uma vida da igreja com problemas, cheio de conflitos um com o outro e tal, não é verdade? Um não vai com a cara de um. Vamos acabar com isso. Por aí vem o Filipenses. Às vezes a gente acha que, Filemão, a gente acha que a gente é melhor, faz as coisas melhor que os outros, mas, irmãos, nós não somos nada. Diante de Deus não somos nada. Tem aquele parábola que o Senhor, perdoou uma dívida para um servo que estava devendo para o seu senhor, e o seu senhor, pela sua misericórdia, perdoou uma dívida impagável. E esse servo, então, foi falar com outro, seu conservo, que lhe devia muito menos. E ele não perdoou, ele levou o seu conservo para a prisão. Ó Senhor Jesus, que o amor de Deus preencha todo o nosso ser. Então, assim é que é formado, não é, essa pista para esse avião. Em Efésios 3,17 diz assim: alicerçados em amor, arraigados. Amém, irmãos? Então, alicerçados, não é? É algo de alicerce. E arraigados é de raiz. Em 1 Coríntios 3,9 diz que a lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus sois vós. Aleluia! De um lado somos lavoura de Deus, e lavoura de Deus implica em crescimento de vida. Por outro lado, nós também somos edifício de Deus, e edifício de Deus é em termos de edificação. Aleluia! O que Deus quer no final é que Cristo seja por cabeça sobre todas as coisas. E de reunir tudo em Cristo. Ou seja, de Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Todas as coisas estão esparramadas no chão. Então, o que tem que ser feito é passar, onde passa Cristo, todas as coisas serão edificadas. Um dia será um edifício bem edificado, não coisas espalhadas aqui, ali, é um lixo. Mas, irmãos, antes que Cristo possa encabeçar todas as coisas, Ele precisa encabeçar a igreja. Precisa encabeçar cada um de nós. Precisamos ser edificados. Aleluia! Assim, não é mais você ou eu, mas só se vê um edifício completo. Não somos deitados, somos erguidos. Aleluia! Edificados para Cristo poder ser cabeça de todas as coisas do universo. Então, essa figura de pista do aeroporto, que é Filemão, em resumo, é o amor. Na vida da igreja precisamos de muito amor, né? E amor não é nada, você não consegue se esforçar para amar. Amor vem da vida de Deus. Se você ama, é porque a vida de Deus fluiu de você. Oh, Senhor Jesus. E agora, para falar um pouco sobre a experiência de Onésimo, né? Para falar de Filemão, tem que falar de Onésimo.
porque Onésimo era um escravo que ele deve ter subtraído seu amo e saído por aí e conseguiu fugir. E deve ter gastado tudo, não tem mais nada, e aí perambulando nas ruas lá de Roma. E como o Paulo encontrou com ele, né? Nós precisamos então ver a trajetória da história de Paulo, né? Quando Paulo, desde o seu começo ali, foi chamado pelo Senhor, o Senhor apareceu para ele em uma grande luz no caminho para Damasco. Ali, então, ele reconheceu que era o Senhor, e então ele pôde então se prostrar diante do Senhor, e aí ele começou a sua carreira. E ali vamos mais rápido, ele já é na Antioquia. Lá na Antioquia, ele estava junto com 5 profetas lá orando, servindo o Senhor na igreja em Antioquia. Antioquia é uma igreja dos gentios, e tinha uma alegria tremenda na vida da igreja deles. Eles se reuniam no Espírito e tal, e isso daí, pela primeira vez, lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Aleluia! Pela vida da igreja de lá. E Paulo começou a servir com eles, aprender a servir, aprender a cooperar, aprender a coordenar com eles. Aí, numa das reuniões de serviço deles, falando que eles jejuando e servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho designado. Foi nesse então que Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem. Eles foram para a região da Galácia pregar o evangelho e obtiveram muito fruto, geraram igrejas na Galácia, Listra, Derbe, Icônio. E aí, na volta, já estabeleceram os irmãos responsáveis, que são presbíteros. Entretanto, ouviu dizer que as igrejas da Galácia começaram a ser influenciadas pelos que vinham lá de Jerusalém, falando que, além de ter fé em Cristo, precisa ser circuncidado. Aí trouxe bastante perturbação para os novos crentes lá de Galácia. Então Paulo e Barnabé resolveram ir no capítulo 15 de Atos para Jerusalém para tratar com isso. E lá chegando, tinha a reunião com presbíteros e apóstolos da igreja. Então abriu-se um grande debate. Imagina como é quando você abre para debate, cada um fala da sua opinião. Então ninguém chegava a ponto nenhum. Mas ali, depois que houve grande debate, Pedro se pôs em pé. Pedro falou que eu vi como os gentios, né, ganharam a salvação. Foi aberta a salvação, a porta de salvação para os gentios. Ele contou da experiência dele lá na casa de Cornélio. Vocês se lembram? Aleluia! Então, depois disso, o Tiago, então, que era o líder lá da igreja de Jerusalém, então fechou essa reunião, dizendo que os gentios não precisavam mais se considerar, só seguir aquelas 4 coisas, né, que eram idolatria, não idolatrar, não cometer relações sexuais ilícitas, não comer carne sufocada, nem o sangue. Aí então mandaram Silas e Judas, para então acompanhar Paulo e Barnabé, e leram essa carta, todos ficaram contentes. Mas aí, irmãos, olha só, Silas preferiu ficar, porque terminou a sua missão. Judas foi embora para Jerusalém, eram irmãos notáveis em Jerusalém, mas Silas resolveu ficar lá em Antioquia junto com Paulo. E nesse mesmo capítulo 15, viu que Paulo, então,
ele falou com Barnabé que é bom voltarmos, ver como estão os nossos irmãos das igrejas que nós levantamos, para ver como eles vão. E nessa conversa, o Barnabé quis levar João Marcos com ele, de novo. Aí Paulo não quis saber, não quis levar João Marcos de jeito nenhum, dizendo se ele é uma pessoa que já no começo nos abandonou, isso já não serve para nós. Isso é Paulo no começo do seu ministério. Então, irmãos, é muito importante isso. Aí eles tiveram tanta desavença, que Paulo foi muito duro, não queria aceitar esse jovem de jeito nenhum, rejeitava esse jovem, então, a ponto que eles se separaram. Barnabé levou João Marcos para Chipre, e Paulo, então, levou o Silas com ele. Então, Paulo e Silas, já na segunda viagem, eles queriam... Esta viagem, a segunda viagem, foi uma viagem sensacional, foi viagem no Espírito. Então, primeiramente queriam ir para o sul, na Ásia. A Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. Queriam ir para o norte, da Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles foram até Troas, ali em Troade, Paulo então teve uma visão de varões macedônios chamando para lá. Eles foram para Macedônia e o primeiro distrito da colônia era Éfeso, era Filipos. E em Filipos, graças ao Senhor, eles procuravam lugar de oração e encontraram um grupo de mulheres orando ali. E ali começou tudo, né? Na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e também por causa de levantar alguma situação ali, Paulo e Silas foram presos. E Paulo e Silas presos, né? Graças ao Senhor que eles não estavam chorando, queixando, reclamando que eles estavam presos ali e tal. Pelo contrário, estavam louvando o Senhor. Estavam invocando o nome do Senhor, né? Estavam em oração. E assim todos os companheiros da prisão o acompanhavam também. Aí quando veio o tremor de terra, abrindo-se todas as portas, o carcereiro ficou desesperado. Todos fugiram, porque quando você abre a porta, todos fogem, né? Principalmente prisioneiros. Mas Paulo fala assim, não faça isso, nós estamos todos aqui. Além de Paulo e Silas, estavam todos os seus companheiros da prisão ali. A palavra de Deus era muito mais importante do que a liberdade deles. Aleluia! Aí toda a casa de carcereiro foi salvo, e ali então esteve a igreja em Filipenses. Oh Senhor Jesus! Na segunda viagem foi muito exitosa, porque foi feito no Espírito, na obediência do Espírito. Aí logo terminou a segunda viagem, ele deveria voltar para Antioquia, que era a base dele, da sua obra. Mas, entretanto, ele subiu para Jerusalém, e depois que subiu para Jerusalém, saudou a igreja de Jerusalém, depois foi para Antioquia. E ninguém entendeu por que Paulo fez isso, mas ele foi. Aí começa a terceira viagem de Paulo, né? Aí vemos que ele queria ir porque queria ir, né? Porque ele queria ir. E no caminho os irmãos recomendavam a Paulo não ir para Jerusalém. Os próprios cooperadores dele que o acompanhavam disseram para ele, Paulo, não é bom você ir para Jerusalém. Até teve profetas, Ágabo ali também mostrou para Paulo que não era bom ele ir para Jerusalém. O próprio Espírito Santo disse para Paulo não para ir para Jerusalém. Mas Paulo, muito heróico, falava, eu não considero minha vida, se eu tenho que morrer pelo Senhor, eu morro, né? Assim ele foi, nessa terceira viagem, não é? Aí ele chegando lá em Jerusalém, né, vendo
E aí os irmãos veio Jerusalém, pediram para Paulo falar alguma coisa, né? Então Paulo falou o que o senhor fez, né, nas igrejas dos gentios e tal. E eles falaram: olha, Paulo, aqui tem dezenas de milhares que são, né, zelosos pela lei. Meu Deus do céu, dezenas de milhares lá na igreja de Jerusalém, todos zelosos pela lei. Ó Senhor Jesus. E Paulo fraquejou naquela hora, aceitando a proposta dele de pagar a despesa de 4 que estavam ali fazendo votos, e esperando o cumprimento de votos. Fala, você paga, né, a despesa deles, você também é um deles, para mostrar que você não é contra os judeus. Puxa vida, nessa hora, Paulo balançou, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, aí soberanamente, quando Paulo estava no templo, vieram judeus de fora e viram Paulo dentro do templo. E porque Paulo... E falaram, esse aí que estava transtornando o mundo, fazendo que nós... ensinando a apostasia da lei de Moisés. Então, aí eles agarraram Paulo e levaram ele, quase lincharam ele. Aí o comandante romano viram que toda essa situação, pegou Paulo e salvou dessa situação. Mas os judeus queriam matá-lo. E ele foi, então, enviado para Cesareia de Filipe. Oh, não é Cesareia de Filipe, é Cesareia. É que eu amo Cesareia e Filipe. Então, em Cesareia, Paulo... Olha só como que Paulo foi transportado lá. Isso é coisa de Deus, viu? Um homem, Paulo foi guardado. O comandante falou, manda 200 soldados para escoltar Paulo. Não é só 200 soldados, mais 70 da cavalaria. Mais 200 de quê? De lanceiros para acompanhar uma pessoa até Cesareia, de Jerusalém. Deus ainda quer Paulo. Talvez só seu ministério de visitar a igreja, de edificação da igreja, não deu mais, mas Deus ainda queria poupar sua vida para ele escrever as epístolas, daquela visão que ele teve no terceiro céu. 2 Coríntios 12, lembram, né? Oh, Senhor Jesus. Então, Paulo ali em Cesareia de Filipe, novamente. Por falar em Cesareia, no final do ano nós temos evento familiar. Se inscrevam todos, né? Tal, amém? Detalhes depois os irmãos vão falar. Mas lá em Cesareia, Paulo foi preso, tá? Paulo foi preso em Cesareia. Foi preso durante 2 anos. Nesse período de 2 anos, acreditamos que Paulo passou um videotape em toda a sua vida. Ali, olha só o que ele fez, quase perdeu a economia neotestamentária de Deus. Mas, graças ao Senhor pela prisão em Cesareia, ele recuperou a visão. Aleluia! Ele recuperou a visão. Ele deve ter arrependido muito, arrependido até as últimas. E ele se fortaleceu em Cesareia. Porque no fim, quando Agripas queria vê-lo, conversar com ele, ele falou uma coisa, falou assim, rei Agripa, nunca fui desobediente à visão celestial. Que nós também, todos aqui, possamos declarar a mesma coisa. Nunca sejamos desobedientes a essa visão celestial. Paulo se fortaleceu tanto, então o Festo, que era o governador ali, disse, você não precisa nem ir para Roma, você vai a Jerusalém que eu julgo esse caso. Mas aí que está, Paulo, ele era cidadão romano, e você não pode tratar cidadão romano de qualquer jeito. E Paulo tinha direito de apelar
para César, sim, de ser julgado em Roma. E em oração, Paulo, o Senhor apareceu para ele, vai para Roma. Então, ele apelou para César. Então, Festo não tinha jeito. Se ele apelou para César, vai para César. Então, procuraram colocar ele, né, na viagem para Roma. E vocês sabem toda a história lá, na viagem para Roma. Ele era um prisioneiro, condição pior que estava ali, menos do que passageiro, não é, tal. Todos estavam acima dele, em posição. Entretanto, por causa da dificuldade ali no meio, de ventania, de ondas, de ventos fortes, tal, quase estavam para naufragar, de repente aparece Paulo, dando instruções para eles. E ainda Paulo teve tanta convicção em falar: nenhuma vida daqui vai se perder. Olha, quem podia falar isso? Quem teria tanta certeza de falar isso? Um navio quebrado a ponto de naufragar. Ninguém vai se perder, todos vão se salvar. E ainda cobrou ânimo dos que estavam no navio. Vamos comer alguma coisa. Faz 14 dias que não comemos. Vamos comer alguma coisa. O Senhor estava com ele. Ele parece que reinava ali. Quem reinava era a vida dentro de Paulo. Era a vida de Deus que reinava. Então, irmãos, aleluia, essa vida reina. Então, finalmente, você sabe da experiência também da ilha de Malta. Paulo ficou ali, chovia, tinha frio, então fizeram uma fogueira para aquecer-se do frio e tal. E Paulo foi apanhar alguns gravetos e para jogar na fogueira. E uma cobra, fugindo do calor, pegou na mão dele. E o Paulo, para ele, não é nada isso daí, tá? Jogou e jogou a cobra no fogo novamente. E os moradores da ilha ficavam assim atentos. Ele foi mordido para cobra. Eu acho que ele é um criminoso, né? Então ele fugiu da justiça dos homens, agora não vai fugir da justiça de Deus. Aí passou o tempo, não passou nada, não aconteceu nada com Paulo. Aí virou de criminoso, agora é o rei, é Deus. E ele foi muito bem tratado. A Bíblia diz que tratou-os com humanidade. E aí na ilha de Malta, você vê que nessa condição Paulo estava reinando em vida. E dessa forma ele foi até Roma. E em Roma, irmãos, ele então esperava aqueles que o acusavam. Mas a acusação não chegou. Então, Paulo queria adiantar isso, falava com judeus em Roma. Tem alguns judeus de Jerusalém vindo para me acusar. Falou, não veio ninguém ainda não. Aí foi permitido para Paulo alugar sua própria casa. Sua casa, amém? Ali, claro que tinha um soldado que o guardava. Aonde Paulo ia, então... Paulo ali não tinha muita liberdade para andar fora, porque tinha alguém, né, guardando ele, que era um guarda. Ali naquela casa, Paulo recebia todos que o procuravam. E sabe o que Paulo fazia? Que o procuravam? Falava acerca do reino de Deus. O Senhor Jesus. Falava do reino de Deus naquela casa. Imagina aquela casa ali, né? Parece um lugar de oração. Parece um bucafé. As pessoas entram ali e recebem a palavra. Recebem ajuda espiritual. Recebem uma oração. Tem livros. Nosso bucafé tem livros. Mas do Paulo ainda não tinha livros, né? Mas se tivesse, ele ia usar. Senhor Jesus. Então ali, irmãos, ele disse em Filipenses,
disse que o saúdam os irmãos daqui, especialmente os da casa de César. Estranho. Então isso mostra que a sua estadia em Roma foi muito produtiva. Ele pregava o evangelho mesmo, não só para a guarda pretoriana ali, que estava perto dele, até conseguiu levar o evangelho para a família de César. Aleluia! Então, que sejamos como Paulo, esse exemplo, fogo do evangelho. Aonde formos, não interessa a condição, se boa ou má, vamos deixar esse fogo queimar. O Esdras e o Pedro falaram de tocha. É verdade, irmãos. Vamos levar essa tocha com fogo. Amém? Para o progresso do evangelho, precisamos estar queimando. Não importa a condição. Em Paulo, capítulo 4, Filipenses, Paulo disse que eu sei viver tanto pobre como rico. Eu sei viver na escassez e na abundância. Irmãos, em Cristo nada disso tem valor, irmãos. Quando você está em Cristo, seu fogo queimando, você só tem um objetivo, que é evangelho. Levar evangelho para as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Então foi nessa daí, claro que não temos registro, mas deve ser nessa daí que ele encontrou com Onésimo. Imagina um pouco, Onésimo, não tinha lugar para ir, totalmente errante, andando para lá e para cá, e viu a casa de Paulo ali, aberto, deve ter entrado ali. Entrado ali, irmão Dong foi conjecturando, disse, talvez é porque ele estava com fome. Ele estava ali, então Paulo deve ter dado alguma comida para ele. Mas Paulo também não é bobo, né? Enquanto ele comia, Paulo, evangelho nele. Falava do evangelho. Tá. Aí imagina, ele comeu, se satisfez, barriga cheia. Que evangelho que nada, sumiu. Daqui a pouco, passam alguns dias, volta outra vez. A fome aperta, né? Tem que voltar. Aí Paulo de novo dá comida para ele e palavra. Aleluia. Mas também, não somente isso, deve ter sido que Paulo convidou Onésimo para morar com ele. Amém? E nessa casa, se você ler 2 Timóteo ou Colossenses, você veja que tem muitos irmãos cooperadores com ele. Então aquela casa também virou um SEAP, né? Não é? Oh, Senhor Jesus. E aquele ambiente deve ter cativado Onésimo. Oh, Senhor Jesus, muito bom, né? Então, irmãos, Onésimo foi nessa daí, porque em curto período de tempo, Onésimo cresceu rápido. Não é verdade? Para nós, a gente leva anos para levar um irmão se afirmar na vida da igreja. E aí Onésimo, junto com os irmãos ali, vivendo a vida da igreja, cresceu em vida, né, tal. Mas tem um problema. Onésimo, ele era da igreja dos Colossenses. Ele tem que voltar para lá. Deve ser que houve algumas tentativas de falar com os irmãos responsáveis de Colossenses, de Colossos, para receber Filemão. Mas deve ter recusado isso. Onésimo, deve ter recusado Onésimo ir para lá. Então, irmãos, é uma coisa bastante curiosa. Paulo, então, por fim, né, já que Filemão não aceita o Onésimo, Filemão deve guardar muita coisa, muito rancor contra
esse escravo Onésimo, que saiu, roubou da sua casa, e agora ele quer voltar, sem mais, sem menos. Como é que é? O escravo, quando voltar aqui, merece ser açoitado, merece castigo. É assim que pensava o Filemão, não é verdade? Se você fosse um amo de um escravo, ele faz coisas ruins para você, rouba você, o que você sentiria? Ah, tudo bem, né? Alisar o cabelo dele e tal, dar um abraço. Não, não é fácil. Então, pelo que a gente pôde perceber, lendo Filemão, essa carta de Filemão algumas vezes, pensamos que houve alguma tentativa anterior de que Onésimo possa voltar para Filemão. E Filemão, ele era um dos irmãos responsáveis da igreja. O irmão responsável da igreja que tem um escravo. Ai, ai, ai. Como é que fica agora? Ó Senhor Jesus. E também, Paulo, esse Filemão aí é um tipo nosso de irmãos da liderança que, né, somos muito fechados. Não abrimos para ninguém. Só existe nós. Só nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está na hora de a gente abrir. Precisamos dar lugar para todos. Precisa incluir a todos. O Senhor já faz um belo trabalho, crescendo em cada um de nós. Amém? Olha, é a pior coisa você se sentir inútil. Você não sente mal quando é inútil? Pior coisa, irmãos, é se sentir inútil. Então, na vida da igreja, temos que dar lugar para todos. Cheio de alegria, servindo o Senhor com excelência, dando o máximo de si para o Senhor. Também entusiasmo. Nossas reuniões têm que ser cheias de entusiasmo, cheio de alegria, cheio de desfrute, cheio de alegria, de paz, cheio de amor, para ganhar as pessoas. Ó Senhor Jesus, também inclusão. Vamos incluir a todos. Senhor Jesus. Aí então, irmãos, a vida da igreja é para todos nós. E por isso que Paulo compara a igreja como corpo. Um corpo há vários membros. E os membros são diferentes um do outro. Como é que eles se uniram? Por causa da vida. Amém? E tem a cabeça, o comando vem do cérebro. E o cérebro, então, coordena todo o corpo, todos os membros do corpo. E nosso cérebro é o Senhor Jesus. Amém? Deixa Ele coordenar a gente. Oh, Senhor Jesus. Olha só a beleza, a multiforme sabedoria de Deus. O Senhor está nos trabalhando em nós para sermos o quê? Uma obra-prima. Todos nós seremos juntos, formamos a obra-prima. Mas somos individuais. Temos aspectos individuais diferentes. Somos diferentes um do outro. Não é verdade? Diz que pelo mundo já passou 100 bilhões de pessoas. E nenhuma dessas pessoas é igual um ao outro. Impressão digital diferente um do outro. Não é magnífico isso? E o Senhor pegou tudo isso e juntou na igreja como corpo. E você tem aquilo que é útil para o corpo que eu não tenho. Amém? Você tem aquela parte que só você sabe fazer, que eu não consigo fazer. Tem coisa que eu consigo fazer, você não consegue fazer.
Então nós precisamos uns dos outros. Irmãos, vamos abrir oportunidade para todos. Senão, irmãos, vamos sentir inúteis. Então aqui disse, antes inútil, agora útil. Senhor Jesus. Eu fiquei muito impressionado quando os irmãos falaram, Pedro e Esdras. Somos todos diferentes, irmãos. Não é verdade? E negativamente falando, é impossível nos colocar juntos. Vai sair briga aqui. Vai sair faísca. Quando um aproxima com o outro, sai faísca. Ô Senhor Jesus, como é que o Senhor vai fazer? Aqui que reside a multiforme sabedoria de Deus. Oh Senhor Jesus. Não sei, acho que foi Ezra que falou sobre a obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Não é? Mona Lisa, você olha para ela tal, tem um sorriso enigmático. Ninguém sabe ao certo se ela está sorrindo ou não está sorrindo. Até hoje as pessoas discutem se Mona Lisa está sorrindo ou não está sorrindo. É um mistério isso aí. Aleluia, isso é obra-prima dele. Não é verdade? Então essa obra, essa Mona Lisa, são feitos por detalhes. Detalhes formam o quadro Mona Lisa. E a obra-prima de Deus também. Formada de um monte de detalhes. E nós estamos todos aqui. E nós vamos ser obra-prima de Deus. Oh, Senhor Jesus. Aonde que conseguimos ser isso? Na vida da igreja. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então veja, e Paulo teve que escrever uma carta para Filemon, né? Para que ele possa então receber Onésimo, né? Paulo fala aqui, deixa eu ver para vocês aqui, muito interessante. No versículo 8 ele fala assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Quer dizer, Paulo sentia liberdade de ordenar ao Filemão de receber na marra Onésimo. Paulo tinha essa autoridade, mas Paulo não quis lançar a mão da autoridade. Em versículo 9 diz, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Senhor Jesus. Muitas vezes você fala por irmão, você fica bravo, você xinga e você briga com ele, ele fica pior. Nesse caso, você vai falar, esse cara aí não tem jeito, não serve para nada, não é? É porque você fez o caminho errado. Paulo fala assim, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Vamos cuidar uns dos outros. No nosso meio, muitas vezes eu vejo que há intolerância. Vamos tolerar. Irmãos, quem não tem aqui falhas no passado? Quem não tem aqui, levanta a mão que nós vamos tirar pedra em você. Ninguém é perfeito. Só porque houve algum erro no passado, vai carregar essa cruz para o resto da vida? Vamos liberar. Desde que não seja carne, né? Desde que viver no Espírito. Aleluia. Vamos aceitar. E o Paulo fala assim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil. É útil. Irmão, você é útil.
Não diga que você é inútil. Você é útil. Oh, a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Puxa vida. Essa aqui deve ser entranhas, né? Afeto entranháveis. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Paulo não queria que Filemão aceitasse Onésimo por obrigação, mas de livre vontade. Isso que está beleza na vida da igreja. Amém? Em vez de você obrigar, você pressionar, você tem que fazer isso. Você trata com amor, rapaz. Não é verdade? Ele errou, amém, graças ao Senhor. O Mondong disse sempre para nós: vá e faça. Não tenha medo de errar. Se errar, se arrepende. E volta e faz de novo. Amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Quem falou que não pode falhar? Não somos infalíveis. Somos aqueles que falham e se arrependem. Aleluia. Eu queria conservá-lo comigo, tá. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E versículo 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Que é isso? E o versículo 19 diz, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. O que é isso, eu pagarei? É uma nota promissória. Pagarei é uma nota promissória, tá? Paulo assinou essa nota promissória para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Quando Paulo escreveu assim, eu acho que ele desmontou o Filemão, né? Você não é de nada, rapaz, até eu te ajudei. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Aleluia. Aí ele termina assim, também ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Olha só, Paulo não estava sozinho, olha aqui, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, aquele Marcos, lembra do Marcos? Que ele rejeitou? Rapaz, agora está com Paulo. Aleluia! Não é mais aquele Paulo lá do capítulo 15 de Atos. Paulo agora está com Marcos. Que alegria, né? Aristarco. Paulo teve humildade de pedir para o Marcos voltar para ajudá-lo. Demas, Lucas, meus cooperadores. Onde Paulo estava, eu queria agora levar vocês para Colossenses. Colossenses, Ezra lá na estância falou para nós que o problema de Colossenses é que tinha infiltrado lá filosofias, vãs sutilezas, assim, tais como gnosticismo, asceticismo, misticismo. Essas coisas têm entrado na vida da igreja. Por isso, na minha maneira de ver, essas coisas, irmãos, interrompem o crescimento de vida na vida da igreja. Por isso que Filemão não cresceu em vida. Por isso ele não tem amor para receber Onésimo. Não sei se tem amor, não sei, mas a igreja onde ele
ele serve, tem sérios problemas de doutrinas. Irmãos, vamos viver puramente a vida da igreja. Não vamos atrás de filosofias. Rapaz, eu recebo vídeos no meu WhatsApp, vídeo de pessoas que não tem nada a ver com o evangelho. A pessoa foi uma boa pessoa no mundo, tal, e manda vídeo para mim contando a história dela. E muito mais outras coisas assim, irmão. Senhor Jesus, na vida da igreja tem tanta coisa, tem tanto amor, tem tantos exemplos de vida. Vamos atrás de incrédulos, que porque teve uma vida boa, e vamos seguir o modelo deles? Senhor Jesus. E são coisas boas, até na igreja de Colossenses, coisas boas, gnosticismo, ascetismo e misticismo, coisas que te ensinam a ser bom, boa pessoa, certamente não te ensinam a matar ninguém. Mas estas coisas atrapalham. Eu vi uma outra coisa, desculpe-me se eu errar, me perdoa, mas em Colossenses, Paulo fala de principados e potestades de maneira muito forte. Porque quando a gente abre a brecha para essas doutrinas esquisitas, a gente está atraindo principados e potestades. Oh, Senhor Jesus. Por isso que a igreja de Colossos não avançou. No capítulo 1, Paulo fala assim, a fé, o amor e a esperança. Paulo falava tudo isso. Mas, o irmão Dong falava, Paulo falava isso, mas não era tanto para a igreja de Colossenses, mas para ele mesmo. Porque Paulo, quando viu Onésimo, Paulo creu no potencial do Onésimo. Amém? E com o amor, ele levou Onésimo a ser aperfeiçoado. E por que ele fez isso? Porque ele tinha esperança nesse Onésimo. Irmãos, quanto a nós, temos que ter esperança com todos os irmãos. Aleluia! Ter fé. Olhe para o irmão e diga, esse aí, vai dar certo. Esse aí merece o meu amor. Eu tenho esperança nele. Aleluia. Vamos para capítulo 4 de Colossenses. Versículo 7, olha, esse é muito bom. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar a conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo. Onésimo foi enviado. Quem é enviado é um apóstolo. O fiel e amado irmão, que é do vosso meio, que é dos Colossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. O que ocorre tudo por aqui? É a obra de Deus avançando. É o progresso do evangelho acontecendo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Outra vez, Paulo estava cheio de companhia, né? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Mira, um Paulo veja, um Paulo bem diferente, né? Bem diferente.
Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eu termino por aqui com o encorajamento de todos. Não desista de ninguém. Tenha esperança, tenha fé e principalmente o amor. Ó Senhor Jesus, se vivermos esse amor entre nós, rapaz, ninguém nos segura, viu? O evangelho vai, extrapolar. Como Esdras falou, espera aí que vai vir enxurrada de irmãos. Prepare um berçário. Vamos ter muitos bebês em Cristo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. O que faço agora? Irmãos, pedir para vocês fazerem revisão em pequenos grupos. Por favor, de pé já. Amém.